sei quantos irmãos, mas eu estou sentindo muito a presença de Deus nesse lugar. Você pode dizer amém? Ele está no meio de nós, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu começo a mensagem, acho que é do final para o começo. Nós pedimos para nos renovar. Nós não queremos mais ser iguais. Então, o que eu estou fazendo escondido no meio da bagagem? O que eu estou... É a pergunta do final. Mas eu não pedi renovo. Hoje o Senhor vai falar, eu creio que já falou sério comigo. Coisa séria. Ele já me sacudiu. Só Deus sabe quanto eu lutei. Só Deus sabe o que eu senti para estar aqui, nesse lugar hoje. Porque às vezes a gente está ali, nós queremos nos esconder de quem nós somos, do nosso chamado, da nossa identidade. E essa mensagem, ela começou num programa de rádio. E quando nós entramos, vem eu e meu marido, e a gente já tem alguns postos, né? Eu fico lá na mesa de som, ele fica no computador, porque eu sou lenta. E aí aquele negócio não entra no ar, Reginaldo. Você já pensou, eu lá, filho, se prepare. Então eu ponho o rap. E quando eu vi, outra coisa que eu faço, eu ligo o disjuntor ali, é meu. Ele que tem de vir, passar, pegar o meu posto. E quando eu vim para ligar o disjuntor, senão nada lá é ligado, né? Eu vim para cá, eu olhei as cadeiras. E eu vim passando. E o Senhor falou, só essa frase, escondido no meio da bagagem. E eu olhei as cadeiras, escondido no meio da bagagem. E eu lembrei do texto. E eu falei, então agora, Senhor, me ajuda a destrinchar. O que o Senhor quer falar essa noite? O que o Senhor vai querer falar para a igreja? O que o Senhor quer falar com você que está aí online? Que se o Senhor colocou você nessa live agora, depois, se você vai ver isso depois, é porque Ele quer falar, Ele tem as pessoas certas. E se Ele te trouxe até esse lugar, é porque Ele quer falar com você. Porque ninguém vem buscar Deus da própria carne, não. É o Espírito Santo que nos traz para esse lugar. É Ele que move e fala, não, filho, você tem que ir, vai me buscar. E eu quero falar com você sobre 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 10, 1. Não mandei projetar nada, não mandei para o irmão lá, não fiz nada. A gente tem que aprender a abrir a palavra. 1 Samuel, capítulo 10, 1. Você conseguiu aí 1 Samuel 10, 1? Quem achou, diz amém. Então tá. Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse, o Senhor está ungindo você como príncipe sobre sua herança e o povo de Israel. Para contextualizar um versículo, eu tenho que dizer o que estava acontecendo ali. Aquele povo, o povo de Israel, começou a olhar as outras nações, vou falar com as minhas palavras, tá? Começou a olhar para as outras nações e começou a pedir o quê? Nós não temos um rei. Eu quero ser igual a todo mundo. Gente, olha a situação. Quero ser igual a todo mundo. Queremos um rei. E pede isso para o profeta Samuel, que é esse Samuel que falou aqui. E Samuel, e Deus, o Senhor, mostra para o profeta quem seria esse rei. Escolhe a Saul. Saul, um homem grandão, bonitão. E o Senhor fala assim, é esse, eles não querem um rei? Está aí o rei. Vai lá e unge. E é nessa hora que a gente começa a nossa mensagem aqui, 1 Samuel 10, 1. Samuel ungindo a Saul, né? E aí, uma coisa interessante de notar que ele faz isso tudo acontece só entre eles. O Samuel, se a gente for ler toda essa passagem lá no livro de Samuel, ele manda dispensar lá o moço que estava com ele e fala assim, ó, vem cá, eu e você. E aí ele fala isso para o Saul, o Senhor está te ungindo você como príncipe, como rei sobre a sua herança, o povo de Israel. Só entre os dois. E dispensa, a história continua, mas dispensa o Saul. E aí chega uma hora que
quem é rei precisa reinar. Então, é uma hora de se tornar essa unção pública. Então, Samuel chama todo Israel, vem cá, gente, vamos se ajuntar aqui. E aí começam a ver quem vai reinar sobre vocês. É lógico que Samuel já sabia, mas ele andava ali certinho. E começaram a tirar sortes, e vai para a tribo de um, de outro, e chega até chegar no Saul, em quem Deus havia chamado como rei. É aquele que Deus tinha ungido como rei, Deus tinha escolhido como rei. E cadê Saul? E cadê o homem? Isso aí nós vamos ler rapidamente, nesse primeiro livro de Samuel, no versículo 21, diz assim, isso que eu falei, esse pedacinho, está lá. E fazendo chegar a tribo de Benjamim, pelas suas famílias, tomou-se a família de Matre, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram. Porém, não se achou. Cadê o homem? É por aí. Então, tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. Ele está aqui, o Senhor, ele está aqui. E o Senhor, e disse o Senhor, olha o que Deus fala, eis que se escondeu entre a bagagem. Escondeu o Senhor. Ele tentou se esconder de quem? De Deus. Eis que o Senhor estava vendo. Eis que se escondeu entre a bagagem. E eu vejo, começou mal. Aquele rei já começou mal. Por quê? O homem escolhido de Deus para reinar, para ter poder, para cuidar de Israel. Escondido. Imagina ele colhidinho, igual aquele lá, né, que eu dei um trabalhão para o Daniel achar um negócio desse, mas escondido, oculto, para não ser achado e exercer a sua responsabilidade. Um homem escondido entre a bagagem. E aquilo, se escondeu onde? Entre a bagagem. O que era a bagagem? Naquela época e hoje, o que era bagagem? É tudo que o povo precisava para viver naquela época. Naquela época se guerreava, naquela época se andava. Tudo que o povo precisava para se viver, estava ali na bagagem. Então, ali eles tinham animais, lembram? Eles tinham animais, eles tinham os alimentos, eles tinham armas, eles tinham como fazer tendas, eles tinham todo aquilo que eles carregavam atrás. Eu imagino que era muita bagagem, porque se Saul era um homem grandão, como diz a Bíblia fala, que ele era um homem alto, e ele teve que se esconder embaixo de uma pilha, eu imagino isso. Estava escondidinho lá, estava lá no meio dos bicharada, de tudo que eles carregavam lá, escondido. Aquele homem que tinha sido chamado para reinar. E aí eu comecei a pensar, se não será assim conosco. Aí eu tenho que aplicar em nós, né, povo? Então, e aí eu falo assim, uau, a coisa virou para o nosso lado. Não tem como a coisa virar para o nosso lado. A vida tem tanta coisa que acontece, que vem em nossas vidas, que faz a gente ir juntando bagagem. É bagagem, é um monte de coisa.